Irmãos, a nossa boca ela é um termômetro de onde nós vamos chegar. Pessoas apavoradas, pessoas com medo, pessoas irritadas, pessoas descontroladas falam muito. Porque a prática do falar, a prática da exposição, ela de alguma forma anestesia a minha alma. É como se fosse um desabafo jogado ao acaso. Mas na Bíblia nós vamos compreender que pessoas que realmente lutam falam pouco. E eu queria te estimular hoje a falar menos e lutar mais. A comunicação hoje é uma das melhores ferramentas que se tem, ou talvez a ferramenta que é mais usada hoje. Nós nos comunicamos o tempo todo, seja de forma virtual, de forma presencial, nós nos comunicamos. E a gente sabe os efeitos que uma comunicação ruim tem. Você já brincou de telefone sem fio na infância? Aquele que é o primeiro da fila recebe uma informação e você se depara de que o simples fato de alguém dizer para o outro o que ouviu, ele sempre vai adicionar uma informação. E é muito engraçado ver a brincadeira do telefone sem fio, de ver como a informação começou e como ela terminou. Mas tirando a brincadeira de lado, na vida real é isso que acontece. Reputações acabam, histórias acabam, pessoas perdem tudo, porque nós temos uma dificuldade muito grande em nos comunicar. E em batalhas a gente não fala, a gente luta. Em batalhas, seja contra o Covid, seja contra o desemprego, seja contra um vício, a gente não fala, a gente luta. E a nossa luta, ela é diferente. Como é que Daniel lutou? Como é que ele lutou diante de uma situação maior do que ele? Como é que ele lutou? Eu tenho que aprender com esse camarada. Lá no capítulo 10, versículo 10, no capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz assim: no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesassar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela época eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passarem as 3 semanas. Agora, como é que Daniel começa a luta? Como é que ele começa a travar a batalha? Ele fala muito? Ele faz reuniões? Não. Ele chora. Olha, ele traz para ele o fardo do povo. Ele coloca nos ombros dele o fardo de uma nação que está prestes a ser derrotada, presa novamente. Uma nação que está prestes a ser oprimida por culpa dela mesma, mas ele traz para si. Ele chora. A Bíblia diz que ele passa 3 semanas chorando. E uma das coisas que eu aprendi através da palavra de Deus, que você só é capaz de lutar por aquilo que é capaz de te fazer chorar. Jamais diga que você é capaz de lutar por algo que você não pode chorar por isso. Jamais diga que você vai lutar pelos seus filhos se você não é capaz de chorar pelos seus filhos. Vai lutar por uma causa na justiça se você não é capaz de chorar por isso. Você só tem energia e você só leva a sério aquilo que é capaz de te fazer chorar. Daniel está lutando. E por que ele jejua? Porque jejum é a maior evidência de que você tem fome de Deus. Jejum é a maior evidência de que você tem saudade da presença de Deus. Você não vai ouvir o céu trabalhando por você se você vive como um doido. Você não vai ver o céu trabalhando por você se você luta desesperadamente pela aceitação das pessoas. Você não vai ver o céu trabalhando por você se você é um desesperado por perfeição. Não desliga da tomada, fala o tempo todo. Não, você não vai ver. Ao contrário, você vai abafar a voz de Deus, porque se é você que determina tudo a todo tempo, você não vai ver o céu lutando por você. Se você é obcecado por alguma coisa, é obcecado por uma pessoa, é obcecado por um emprego, é obcecado por um exercício, por um corpo físico, é obcecado por dinheiro. Não, porque a obsessão vai fazer você lutar o tempo todo, ficar alerta o tempo todo, se posicionar. Eu não posso fraquejar, eu não posso falhar, eu não posso parar. Não, o céu só vai trabalhar por você quando você parar. Quantas pessoas só lutam pelo seu casamento quando não tem mais jeito, não se suportam mais?
Quantos só se dão conta que se esfriaram na fé quando já estão prestes a cometer uma loucura? Porque não param para ouvir o grito, não ficam em silêncio para ouvir o grito daquilo que está chamando a atenção e pedindo: olhe para mim. Quando você não ouve, você tem dificuldade no seu aprendizado. Quando você para de ouvir, você para de aprender muitas coisas. E é triste perceber que alguns, por simplesmente não ficarem quietos, não ficarem em silêncio, não conseguem perceber os gritos que estão à sua volta. Algumas vezes a gente vê crianças na barra da saia da mãe, ou na calça do pai, dizendo: papai, papai. E dá até um incômodo, porque tem crianças que já estão ali há 2 minutos: papai, papai. E como o pai está intertido em algumas conversas, ele não se dá conta que tem alguém o chamando. Assim é a vida. Tem hora que a gente está fazendo tanto barulho, tanto ruído, que a gente não consegue ficar em silêncio para ouvir os gritos do casamento que está acabando. Falamos tanto, gritamos tanto, que não conseguimos ficar em silêncio para ouvir o grito desesperado de áreas da minha vida que estão morrendo. Corremos, gritamos, resolvemos, histeria, e não nos damos conta que a nossa vida espiritual está agonizando ao nosso lado. A vontade de orar, de se consagrar. O grito de uma vida profissional está estagnada. Mas como eu brinco muito, falo muito, cuido muito da vida dos outros, eu não consigo perceber que a minha vida profissional está me chamando a atenção, gritando: atualize-se, volte a estudar, melhore seu currículo. É impossível ouvir e falar ao mesmo tempo. Ou você faz algo, ou faz outro. Pessoas que falam muito são pouco ouvidas. Pessoas que falam pouco, quando falam, a sua palavra tem peso. Sabe por que muitos não são respeitados em casa? Sabe por que muitos não são respeitados na empresa? Porque você acha que as pessoas vão gostar de você pelo quanto você fala. Você pode ser um bom animador de roda de conversa. Você pode ser o chaveirinho da turma do futebol. Mas quando houverem conversas sérias, assuntos sérios, assuntos relevantes, não vão chamar o falador para a conversa. Porque quem muito fala, as palavras não têm peso e impacto algum. Mas quando você fala com sabedoria, quando você abre a boca, o que você fala é respeitado e é ouvido. Tem coisas que só Deus. Irmão, desista. Desista. Tem coisas que é só Deus. Você pode fazer as maiores reuniões do mundo, você pode tentar convencer as pessoas, você pode tentar fazer negociações. Tem coisas que é só Deus. É só jejum, é só oração, é falar menos e lutar mais. Enquanto a gente está falando como uma matraca, enquanto a gente está falando, reclamando, e não deixa de lutar a luta certa, há um reino sobre nós, há uma luta. Há uma luta que se desenrola no mundo espiritual. Há uma guerra entre anjos de Deus e demônios. E quando a igreja ora, quando um pai ora, quando uma mãe ora, quando um empresário ora, meu irmão, trava-se uma batalha no mundo espiritual. Há batalhas que nós não temos a mínima noção que estão acontecendo agora. Andares espirituais lutando, Deus enviando seus anjos com respostas, e demônios tentando segurar nas regiões celestes a resposta. E eu quero dizer, se você lutar a boa luta, meu irmão, se você fechar a boca e parar de ser um jornalista do inferno, parar apenas de ficar colocando manchetes na sua vida, daquilo que o diabo está fazendo, que as pessoas estão fazendo, e você disser: eu preciso orar porque isso é Deus que vai fazer, eu preciso orar porque isso homem nenhum faz. Tem coisas que só Deus pode fazer, aleluia. Tem concertos que só Deus pode fazer, tem curas que só Deus pode gerar. E quando você permanece, mesmo sangrando, abatido, cala a boca, mas luta na oração. É o que Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne
nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E eu repito, tem coisas que só Deus pode fazer. Você vai entrar em hospitais e só Deus pode fazer. Tem momentos que você vai entrar na empresa e vai pegar o relatório e você vai dizer, só Deus pode fazer. Tem vezes que você vai entrar em casa, vão ter algumas discussões que nem adianta comentar, só Deus pode fazer. Você vai ouvir pessoas com o coração tão empedrado, tão cristalizado, que você vai dizer, nem vale a pena eu falar com essa pessoa hoje, porque só Deus. Meu irmão, só Deus. Tem lutas que só Deus cale a boca. Identifique quais são as lutas que só Deus pode fazer, e essas lutas, cale a sua boca e vai lutar. Cale a sua boca e vai lutar. Cale a sua boca e vai lutar. Eu quero caminhar para o encerramento dizendo que muito das nossas inseguranças em relação ao futuro é essa pressa desnecessária que colocamos na alma de fazer. Ouça o que Deus diz para você: seja rápido para ouvir, mas lento para falar. Se você não tem nada para dizer, fique quieto. Se você não tem nada para dizer, fique quieto. Fique quieto. Fazendo isso, a segurança vai voltar. A segurança vai voltar. Vai arrancar de nós essa arrogância e esse orgulho que o desequilíbrio colocou em nós. Jesus disse em João 10:27 que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todos nós temos duas orelhas e uma boca. E Jesus diz que aqueles que me seguem seguem porque conseguem calar a boca e ouvir. Há quanto tempo você não ouve Jesus porque simplesmente não conseguiu parar para ouvir? Was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared, so sweet. In my dreams, our hearts still meet. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, the timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn where love will stay. Walking through the forest paths,